A definição de velocidade instantânea de uma partícula, segundo Paul Tipler, já foi citada em um vídeo anterior da série Imagens do Universo. É sempre útil abstrair-se sobre o tema tendo o respaldo da ciência. Por isso, vamos relembrar o conceito. Abre aspas. À primeira vista, definir-se a velocidade instantânea de uma partícula em um determinado instante parece impossível. Em um dado instante, uma partícula se situa em um ponto específico. Se ela está posicionada em um ponto, como poderia se mover? Caso ela não esteja se movendo, como poderia possuir velocidade? Este paradoxo é resolvido se lembrarmos que, para se observar e definir um movimento, é necessário que se olhe para a posição do objeto em mais de um tempo. Fecha aspas. Analisando-se detidamente essa citação, podem-se extrair algumas conclusões sobre o comportamento das partículas. Uma delas é que o seu movimento depende da existência de um intervalo de tempo qualquer. Sem tempo, elas permaneceriam estáticas, e não poderiam ter a sua presença revelada. Quando você pensa em uma partícula como um elétron, ela jamais será registrada no seu estado estacionário que, em última análise, seria o seu estado natural. É que precisamos iluminar o elétron para que ele possa entrar em movimento relativo, e assim, ter a sua presença revelada. A energia do fóton, utilizado para avaliar se a posição ou a velocidade da partícula, é puramente cinética. Isto é, o fóton nunca está parado. Quando você ilumina um elétron, a luz perturba a sua posição ou a sua velocidade, de forma excludente, gerando incerteza. Isso cria um princípio de exclusão de acesso direto à partícula. Mesmo que ela esteja imóvel no plano real do universo, você somente poderá vê-la quando ela estiver em movimento contínuo. Por exemplo, quando um quantum se choca com um elétron livre de uma placa de metal, ambos aparecem simultaneamente. Até hoje não se conseguiu medir qualquer intervalo de tempo que os pudesse separar. Tanto que quando a partícula pode ser observada pela luz que ela espalha, ela é chamada de fotoelétron. Não por acaso, o fóton é descrito como sendo uma partícula de massa de repouso nula, pois a sua energia é puramente cinética. Como a partícula em movimento não pode ser dissociada da luz que ela emite ou reflete, o espaço que envolve a partícula passa também a ser descrito de forma indireta. O comportamento da luz espalhada se funde com o comportamento do próprio espaço, resultando na formação de um falso contínuo, em movimento aparente. Isso nos teria levado a comparar o comportamento do espaço com o de uma tira elástica, ou com o de uma mola, modelos que normalmente são utilizados para se descrever o movimento harmônico simples, executado pela luz. Precisaríamos ter em mente que, para nós, uma partícula somente existe enquanto iluminada. É isso que permite que ela seja avistada indiretamente e em movimento contínuo. Também permite explicar como uma mesma partícula poderia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Toda partícula iluminada teria uma companheira escura, que no caso, seria ela mesma. A necessária iluminação da partícula esconderia sua verdadeira condição de ser estacionária e atemporal na sua origem. Como o espaço ficaria fora do processo, o movimento aparente está na dependência do tempo. Isto é, o movimento relativo da partícula seria no tempo e não no espaço. A interpretação de Copenhague teria consagrado o ponto de vista do observador. Segundo Bohr, a realidade quântica permaneceria obscura, até que ela fosse finalmente observada. Para Halliday e Resnick, um átomo de hidrogênio somente existiria no seu estado estacionário, em que não irradiaria nenhuma luz. Note-se que esse problema poderia estar ligado à nossa dependência em relação à iluminação da partícula, e da existência de um módulo qualquer de tempo que se pudesse medir, indiretamente, pela utilização da velocidade limitada da luz. Para que a partícula pudesse entrar em movimento, seria preciso conhecer-se a posição que ela ocuparia em mais de um tempo.
Isto é, o movimento relativo da partícula iluminada dependeria, em última análise, da nossa memória temporal. Como a quantização ou o empacotamento da luz não demandaria nenhum módulo de tempo que se pudesse medir diretamente, isso atribuiria características de descontinuidade para o espaço-tempo, caso, como tudo indica, ele fosse descrito indiretamente pela luz. Isso aconteceria com o brilho de todas as estrelas que observamos à noite. É muito difícil, para nós, concebermos a possibilidade de que a nossa memória pudesse atuar de forma descontínua. Parece coisa de ficção científica. Essa confusão entre o comportamento da luz e o do espaço foi criada pelo surgimento da mecânica quântica e do seu princípio da incerteza. As pessoas não se dão conta dos desdobramentos da hipótese quântica e continuam tocando a sua vida normalmente. Tudo parece muito distante, acontecendo num mundo microscópico, que parece estar dissociado da realidade física que observamos. Acredita-se que as leis, que atuariam no universo microscópico, não seriam aplicáveis na escala astronômica. No entanto, quando se trata do nosso ponto de vista, as infinidades se tornam iguais em todos os níveis da matéria. A nossa observação faz com que o mundo subatômico e o da macroestrutura se tornem uma coisa só, pois, para serem observados, esses dois níveis da matéria dependeriam da mesma forma de rastreamento remoto da luz. O seu telescópio não serviria para nada, se a luz das estrelas distantes já não estivesse ao seu dispor, junto ao seu posto de observação. O mesmo aconteceria com a observação dos elétrons. Como, nos dois casos, o observador depende do espalhamento local da luz, não importaria o módulo de tempo que essa luz pudesse ter necessitado para percorrer o espaço, em um momento anterior ao seu espalhamento. Acredita-se que para o ponto de vista de alguém que se deslocasse na velocidade da luz, o tempo deveria parar. Isto é, esse tempo tenderia a zero quando o deslocamento da luz tendesse a ser instantâneo. Não se sabe se isso ocorreria também na escala astronômica, mas, no caso das partículas subatômicas, ocorreria o inverso. Elas tenderiam à imobilidade quando o tempo tendesse a zero. A instantaneidade da luz seria ditada pelo tempo, e não pela sua velocidade no espaço. Mesmo que essa tendência subatômica de contração do tempo permaneça suspensa ao infinito, visando preservar o princípio da incerteza, fica claro que a velocidade da luz teria sido incubada naquele nível da matéria, e muito antes da manifestação do tempo. Ela faria parte de um pacote de informações, aberto fora do seu próprio tempo. Isso condiz com a necessária fase temporal de quantização da luz. Para que a nossa memória fosse preservada, assim como a incerteza da posição da partícula, o tempo jamais poderia se contrair até o zero absoluto. Os seus limites mínimos mensuráveis, no caso, iriam estabelecer uma barreira intransponível para o operador do sistema quântico. Para lá dessa barreira não haveria tempo mensurável, nem movimento. Ali, o universo se tornaria virtualmente estacionário. A quantização da energia, ou o seu empacotamento, atuaria de forma semelhante. Isto é, ela também criaria uma barreira para a atuação da nossa memória, pois a formação do quantum não demanda tempo mensurável. Sem tempo, não existe memória. As partículas subatômicas deixam de existir fora do tempo, por não poderem ser lembradas. Deve haver muitas delas nestas condições, pois, embora estejam lá, não dispomos de comprimentos de ondas suficientemente curtos para iluminá-las e revelar as posições que elas ocupariam em mais de um tempo. Com a exclusão do registro direto dessa fase de formação do fóton de luz, que será posteriormente espalhado pela partícula, o operador do sistema quântico verá a partícula sendo substituída pela sua imagem, então deslocada no tempo. O fóton espalhado passaria a atuar como mensageiro do espaço e da própria partícula, deixando o espaço fora do processo.
Se o espaço pudesse ser acessado diretamente, não haveria uma incerteza na posição ou na velocidade da partícula. Como o fóton teria massa de repouso zero, ele sempre surgirá para nós em movimento contínuo, compondo a natureza de partícula da luz. Devido à natureza atemporal da fase de quantização, não se pode demonstrar o deslocamento absoluto da luz no espaço. Assim, as próprias partículas, quando observadas em movimento relativo, resultariam de condensações transitórias da energia. Ora estarão lá, ora não.